Olá, pessoal! Vamos então à explicação do nosso conteúdo de hoje, que é artigo definido e indefinido. Os artigos são palavras que vêm antes do substantivo. Só para relembrar, substantivo é tudo aquilo que a gente dá nome às coisas, certo? Pode ser substantivo próprio, substantivo comum, né? Nome de coisas, nome de pessoas, nome de cidades. Então, eu tenho substantivo mesa, cadeira, relógio, pode ser nome de lugar, de cidade, nome de pessoas, certo? Então, os artigos vão vir sempre antes desses substantivos, determinando seu número, se é singular ou plural, e seu gênero, se é feminino ou masculino. Primeiro, então, o artigo definido determinam os substantivos de maneira precisa, quando a gente consegue identificar com mais clareza. Quais são os artigos definidos? O, a, os e as. O é masculino e está no singular, a feminino e está no singular. Os masculino e agora no plural e as feminino agora no plural também. Alguns exemplos. O garoto foi jantar na casa dos pais. Ganhamos a bicicleta que esperávamos. Luiz aproveitou para rever os amigos. As meninas foram viajar. Então, aqui a gente tem vários exemplos e usando todos os artigos definidos. O, a, os e as. Em todos os exemplos, podemos notar a precisão de tais pessoas ou objetos pelo emprego correto do artigo definido. Isso porque ele determina de maneira exata o substantivo em questão. Então, aqui eu tinha o garoto. Então, de maneira exata, eu consigo saber com exatidão de quem eu estou falando, que é o garoto que foi jantar na casa dos pais. Aqui eu me refiro a bicicleta. Então, garoto é substantivo, bicicleta é substantivo, e aqui eu tenho um artigo definido para indicar esse substantivo, para mostrar se é feminino, masculino, singular, plural, tá? Então, os amigos, né, masculino e plural, as meninas, feminino e plural, e assim por diante, certo? Já o artigo indefinido determinam os substantivos de maneira vaga, então a gente não consegue saber com exatidão igual a gente tinha no artigo definido. Quais são os artigos indefinidos? Uma, uns e umas. Vai ser masculino e singular, uma feminino e singular. Uns é masculino plural e umas feminino plural. Exemplos, então. Um dia iremos nos encontrar. Uma certa tarde saímos para caminhar. Joana convidou para a festa uns amigos estrangeiros. Comprei umas camisas para o seu aniversário. Note que em todos os exemplos acima não está definido qual objeto, pessoa ou lugar. Nos dois primeiros exemplos, não está identificado qual o dia ou qual a tarde que o evento ocorre. Então, um dia, uma tarde. Então, aqui a gente não consegue saber de certeza qual é o dia, qual é a tarde. Por isso, é artigo indefinido. Cuidado para não confundir o artigo indefinido com o numeral pois o numeral é uma palavra utilizada para indicar quantidade. Então, lembrando que por mais que a palavra escreva da mesma forma, quando eu me refiro ao artigo indefinido, né, ele traz essa noção de ideia vaga, um dia, né, no sentido de qualquer dia. Quando eu uso o no sentido de numeral, eu estou dando uma quantidade, certo? Então, não confundir ali essas duas palavras, tá? Agora, vamos para os exercícios, bem simples. Atividades. Número 1, complete as frases com artigos indefinidos. Então, aqui só vai servir esses artigos indefinidos que a gente viu aqui. Uma, uns e umas, certo? Então, tem que ver na questão também de masculino, feminino, singular e plural, o que combina melhor.
Então, em todas elas, somente com artigos indefinidos. Já o exercício 2, vocês vão sublinhar os artigos e identificar se ele é definido ou indefinido, tá? Então, em cada uma das frases, vai localizar onde está o artigo ou os artigos, pode ser que tenha mais de um na frase, e dizer se esse artigo que você sublinhou é definido ou indefinido, certo? Qualquer dúvida ainda sobre o assunto, me procure no particular que eu estarei à disposição para ajudá-los. Um abraço e até o próximo vídeo.